Seremos sim. Vamos lá. Galera, estão conseguindo escutar a gente? Oi, oi, oi. E aí, galera? Respondam aí nos comentários aí no YouTube. Tá conseguindo? Tá ok? Beleza. Tá baixo? Tá baixo? Tá um pouquinho baixo, hein? Nossa. Vamos lá. Gente, então deixa eu só rebobinar. A gente vai começar de onde, então? Do zero? Pelo que eu entendi, ninguém escutou nada. Tá. Bem, a Kátia é uma das nossas mentoras, ela também está com o slot disponível a partir de amanhã. E hoje ela vai trazer um pouquinho sobre identificação de problema. Aproveitem quem está principalmente no remoto para entender quais são as recomendações das ferramentas. Os nossos workshops eles são feitos para recomendar e para também trocar uma ideia caso você tenha dúvida. Então, vou deixar já liberado. Kátia, agora sim, vamos começar novamente. Então, vamos ver aí, né? Então, retomando, me apresentando, eu me chamo Kátia Machado e o meu trabalho no dia a dia é fazer justamente isso que a gente está fazendo agora, que é ajudar as pessoas a entenderem, a encontrarem um problema importante, real, que seja uma ótima oportunidade de negócio, tá bom? E a parte mais importante do meu trabalho, o meu desafio maior dentro das empresas sempre é fazer com que as pessoas se sensibilizem sobre a importância de entender o problema e ressignifiquem esse impulso, esse desejo que elas têm de pular para dentro do problema, começar a gerar ideias de solução, sem antes parar para estudar o problema, olhar para o problema, para o contexto, para as pessoas, para a dor que está envolvida esse problema, porque por trás de toda grande solução sempre tem um problema. E esse problema, ele tem que ter uma dor importante, ele precisa ser um problema importante para a gente resolver. Então, quando a gente faz estudo de problema, a gente, na verdade, está checando, está usando ferramentas e técnicas para validar a importância, a relevância do nosso problema. Existem técnicas para isso, a gente vai aqui hoje ver algumas delas, mas o meu desafio maior aqui hoje, eu sei, que é fazer com que vocês deem um tempo nesse hackathon para pensar nos problemas, conversar com as pessoas, entender melhor a perspectiva das pessoas que passam por esses problemas antes de começarem a ter ideia de solução. A gente sabe que tem grupos aqui que se formaram agora e, portanto, estão formando as suas ideias ainda, muito bom, então começa validando o problema, mas outros grupos já têm algumas ideias, então esses grupos que já têm ideias prontas, eu sugiro que vocês deem um passo para trás e validem esse problema. Combinado? Então, eu queria começar contando para vocês um segredo, né, que é justamente sobre isso, e que é que o maior erro que uma pessoa que quer mudar o mundo, como nós aqui nesse hackathon queremos, o maior erro que uma pessoa dentro de uma atividade dessa, na criação de na resolução de um problema, o maior erro que uma pessoa comete é ignorar o problema, né? Achar que entende o problema, achar que sabe o suficiente para o problema. A gente nunca sabe. A gente adora ter ideias, partir direto para as ideias. A gente adora, por exemplo, no hackathon, começar a codar, a gente quer apresentar o pitch, quer pensar no pitch, e a gente ignora a coisa mais importante, mais valiosa. Esse momento de entender o problema vai dar para vocês muitas vantagens na hora de vocês apresentarem o pitch, na hora de vocês começarem a pensar nas funcionalidades aí do produto de vocês, tá bom? Eu vou começar a minha apresentação ali. Então, o nosso desafio aqui no Hackathon, a gente tem 2 desafios, né, que tem a ver com segurança. Então, o nosso desafio é esse, é entender o problema, entender como é que eu posso validar o meu problema. Então, a gente tem 4 coisas importantíssimas que a gente tem que fazer para entender um problema. A gente tem que entender o que é esse problema, e o problema é o desafio, é o problema que está no desafio. Vocês já têm ele proposto, é a proposta do problema. Mas vocês ainda têm que entender quem são as pessoas envolvidas no problema, o contexto do problema, quer dizer, como é que esse problema acontece e por que ele acontece.
Ali é o quê? Então, eu quero aqui fazer uma proposta, fazer um convite para vocês conhecerem a Ana, que essa é a coisa mais importante, a gente conversar com as pessoas. Eu quero apresentar para vocês a Ana. Ela é uma jovem de 22 anos. Ela viveu um relacionamento longo e, nesse longo relacionamento, ela viveu uma história trágica de violência. A família dela não sabe dessa história de violência dela, né, que ela vive essa situação. Hoje o relacionamento dela, ela terminou o relacionamento e ela passou por muito tempo, depois de ter terminado esse relacionamento, ela passou por muito tempo ainda sofrendo a pressão dessa pessoa na vida dela, né? Ela continuou vivendo violência física, psicológica, perseguição. Então, eu queria fazer um convite para vocês sobre o que será que essa Ana teria para nos dizer. A Ana morreu em dezembro de 2024, foi assassinada pelo ex-namorado, né? E a família ficou chocada, porque a família não fazia a menor ideia que ela vivia essa situação, não existia nenhum registro em delegacia, em entidade de apoio, de ajuda, nada. Ela não tinha ajuda de ninguém, não procurou a ajuda de ninguém. E aí, o que será que aconteceu com ela, né? Eu queria conversar um pouco, eu queria trazer para vocês esse momento de reflexão, né? Sobre onde será que está a sua Ana? E o que será que a Ana diria para você se você entrevistasse ela em algum lugar? O que vocês acham sobre isso? Sobre a Ana? Alguém quer falar alguma coisa? A Ana teria vergonha de se expor para a família e para os amigos, para as pessoas em volta dela. Quem mais quer falar alguma coisa? Quem conhece uma Ana? Quem já teve uma vizinha Ana, uma amiga Ana? Quem? Alguém quer? Eu acredito que ela pode não ter tido até financeiro para buscar ajuda, como psicólogos, advogados, para conseguir uma medida, uma protetiva, ou até mesmo cuidar da própria saúde e conseguir bloquear ele, se afastar e sair de perto de onde ele estava para poder sair desse ambiente mais tóxico que ela estava. É uma perspectiva também, né? É uma possibilidade também. Quem mais gostaria de falar sobre a Ana? A gente fala, essas coisas que a gente tem falado aqui, né? Que a gente falou sobre, ela tem vergonha, ela tem medo, ela teve medo de se expor, ela teve medo de piorar a situação e de deixar o cara mais agressivo. São hipóteses, várias hipóteses, coisas que a gente acha. E quando a gente constrói um produto, a gente pode partir desses achismos para seguir no nosso trabalho de entender o problema. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente precisa conversar com as pessoas, porque as pessoas vão trazer detalhes, coisas que a gente sequer imagina. A gente não faz ideia de detalhes, de coisas que vão ajudar muito depois na justificativa do nosso produto, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem, né? Pensem, cadê a Ana de vocês? Onde é que está a Ana de vocês, tá bom? Então, assim, a gente, antes de pensar na solução, a gente pensa no problema. E para pensar o problema, o melhor jeito da gente pensar o problema é conversando com as pessoas, como eu falei para vocês. Então, eu sugiro que hoje, no máximo amanhã, vocês reservem um tempo para conversar com pessoas aqui na campus. Claro que se você perguntar para a pessoa assim, você já foi vítima de violência? Óbvio, ninguém vai te responder isso. Mas existem jeitos da gente perguntar isso e colher essa informação. A gente pode abordar as pessoas aqui na campus e perguntar para elas, olha, a gente está fazendo um trabalho assim, assim, assim. Você já ouviu algum caso? Você já presenciou? Você conhece alguém que passa por uma situação dessa? Né?
Porque, assim, existe um jeito da gente entender o problema que é a gente conversando diretamente com a pessoa, mas existe jeito da gente também entender o problema observando. Então, quando a gente não consegue conversar diretamente com a pessoa, a gente conversa com outras pessoas que observam o problema, que sabem sobre o problema. Então, vocês podem falar com qualquer pessoa que entenda desse problema. Pode ser... Em alguns casos, se vocês forem bastante empáticos, vocês vão ver que algumas pessoas vão falar, depois de um certo momento da conversa, a pessoa vai dizer para vocês, eu também passei por isso. Ou eu quase passei por isso. Então, essas conversas, essas entrevistas que vocês podem fazer, que podem ser assim, a gente recomenda que seja de 5 a 8 entrevistas, tá? Porque daí você já começa a colher boas informações, de 5 a 8 entrevistas. E aí, se vocês fizerem essas conversas com bastante empatia, respeito, cuidado nas perguntas, né? Dando atenção para a pessoa, ela vai acabar até falando. Se ela for uma vítima, ela pode acabar falando para vocês. Nessas conversas, vocês vão encontrar coisas preciosas. Então, assim, quando a gente começa a estudar um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar o problema. Estudar o problema significa o quê? Não é ter ideias, é a gente colher informações sobre o problema, dados. Esquece a criatividade, baixa o teu ego criativo e pensa que você não tem ideias maravilhosas. Você precisa de dados de informação. As melhores informações estão com as pessoas, vocês precisam conversar com as pessoas. E aí vocês vão lá, vão conversar com as pessoas, vão trazer muita informação sobre isso. E o que você vai fazer com essas informações todas que você colheu? Você teve conversas empáticas, conversas amorosas, recolheu bastante informação, e aí você vai pegar essas informações e vai responder a essas perguntas desta ferramenta extremamente importante para a gente organizar as ideias, que é o mapa da empatia. Mas o mapa da empatia, ele não é só uma ferramenta da gente organizar as coisas que as pessoas falam para a gente, né? Ele também ajuda a gente a consolidar num lugar aquilo que a gente colheu de mais importante através da empatia, das perguntas amorosas que a gente fez para as pessoas. Essa é uma ferramenta de consolidação, das informações, para a gente não perder esse momento, as informações que vieram desse momento de tanta empatia, de tanta troca, de tanta sensibilidade, porque é um momento de muita sensibilidade. Então, a gente colhe essas informações para não perder, a gente organiza ela nessas perguntas do mapa da empatia. O que o mapa da empatia pergunta? Você pergunta para a pessoa, né? O que ela vê? Das entrevistas você vai entender. O que ela vê em torno dela? O que ela sente? O que ela te contou que ela sentiu, que ela viu? Quais foram as coisas impactantes que ela falou? O que ela pensa? Como ela se sente? É uma ferramenta de empatia, tá bom? Você vai consolidar, vai colocando os post-it. Se vocês não... Eu disponibilizei aqui na apresentação um template, tá? Depois vocês podem acessar ele por um QR Code que está lá no final da apresentação e podem usar esse template aí para consolidar. Se não, só respondam essas perguntas que tem aí no mapa da empatia, tá bom? Ele é uma ferramenta muito importante para dar para a gente agilidade no entendimento do problema e na organização, tá bom? Na organização dos dados. E aí, quando a gente estiver conversando, consolidando essas informações, a gente precisa prestar bastante atenção. A gente vai consolidar tudo isso e a gente vai começar a entender, com este mapa da empatia, a gente entende o quê? A gente entende quem é essa pessoa e como é a realidade dela. Ó, lembram ali, ó, aqui para trás? Aqui, ó, que eu disse que um problema, a gente entende muito bem um problema quando a gente tem essas 4 coisas. O que é o problema, quem sofre com o problema, como esse problema se manifesta e por que esse problema acontece. A gente precisa entender isso. São níveis de aprofundamento do problema. Se você entende só o que é o problema pela tua perspectiva, você não entende nada do problema. Você está correndo um risco enorme de criar um produto que não vale nada.
Se você entende quem sofre o problema, como a pessoa sofre o problema, você entende a dor que esse problema está resolvendo, isso vai te ajudar demais. E você também entende o contexto do problema, que é como ele acontece. E, por fim, se você entender por que esse problema acontece na raiz, aí sim você tem domínio total de entendimento desse problema. Tá bom? Então, assim, quando a gente fala no como, no quem e no como, o mapa da empatia traz essas informações para a gente. Quem sofre com o problema e como esse problema acontece. Só que quando a gente vai falar de como o problema acontece, a gente tem que distinguir o que é sintoma, que é aquele efeito superficial do problema, e o que de fato está por trás desse problema que está provocando o problema. Tá bom? Para a gente entender porque quando a gente conversa com as pessoas sobre o problema, elas falam do que elas sentem. E o que elas sentem são os sintomas, né? São os efeitos do verdadeiro problema. As pessoas nunca vão te falar sobre o real problema, a causa verdadeira do problema, porque elas não sabem. Se elas soubessem, elas resolviam, tá bom? Elas não sabem. Então, elas ficam falando dos sintomas, o que elas sentem, como é que elas sentem, mas a gente precisa descobrir o porquê. E a gente, então, para descobrir o porquê, a gente usa essa ferramenta dos 5 porquês. É uma ferramenta que ajuda a gente a aprofundar no problema e chegar à verdadeira causa do problema. Então, olha lá, eu dei um exemplo ali para vocês, um exemplo hipotético, tá? De um problema que, quando eu pergunto para a pessoa, por que tal problema acontece? A pessoa me dá uma resposta. A princípio, o problema é aquele que está ali. Só que quando eu pergunto, mas por que acontece? Ela me dá uma resposta mais profunda. E aí eu pergunto, mas por que isso acontece? Então, a gente faz essa pergunta do porquê 5 vezes. E aí, na 5ª vez, você consegue, ela te dá uma resposta que diz respeito à real causa do problema, aquilo que realmente provoca o problema. Então, assim, a gente tem que pegar as coisas que as pessoas falam para a gente sobre os sintomas, que são coisas superficiais, são efeitos do problema, e a gente tem que aplicar essa ferramenta dos 5 porquês, porque a pessoa vai aprofundando, até a gente entender qual é a verdadeira causa do problema. Tá bom? Então, depois de tudo isso, você tem lá o que você consolidou no mapa da empatia, você tem a causa raiz, então você sabe o que é o problema, quem é a pessoa que sofre, você tem uma visão bem clara de quem é a Ana, a tua Ana, você sabe o contexto dela, você sabe o problema que ela vive, como vive, e você sabe por que ele acontece. E aí, então, você já pode se fazer essas perguntas para entender se você realmente validou o seu problema. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que ali eu não estou enxergando. Vamos lá, então. Vocês têm alguma dúvida até aqui, gente? Querem me fazer alguma pergunta? Hã? Alguém tem pergunta? Então, vamos lá. Que ali eu vou ler aquelas perguntinhas ali para vocês. Então, vamos lá. Depois que vocês escolherem todas essas informações nas entrevistas que vocês vão fazer, vocês vão pegar todas essas informações e vão checar. O problema que eu estou pensando que ele é real? O que quer dizer real? A pessoa vive isso de verdade ou é imaginação minha? Eu só imaginei um problema. Imaginei que o problema é assim ou assado, ou eu já sei como as pessoas realmente vivem esse problema, tá? Esse problema afeta muitas pessoas. Eu chequei que tem muitas pessoas que passam por isso. É um problema que vale a pena ser resolvido, porque entender se muitas pessoas passam por esse problema e se vale a pena ser resolvido, diz respeito a potencial de negócio. Então, olha como o mapa da empatia é importante. Ele diz para a gente, ele dá dados, justificativas para a gente, para depois a gente fundamentar o pitch em relação ao potencial do negócio, tá? E uma outra coisa importante, é possível eu atuar sobre ele, ou seja, eu sou capaz de conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas falem sobre o problema, eu consigo atuar sobre ele, criar coisas sobre ele,
Então, se você tiver resposta sim a essas perguntas, você tem um problema validado e um problema com muito potencial de negócio, uma grande oportunidade real de negócio, tá bom? Você vai entender muito bem o problema. Então, eu queria, depois que a gente fez esse exercício de consolidar todas essas informações, a gente pode escrever, se a gente quiser, para deixar bem alinhado no time, uma declaração do problema, que eu estou deixando aí um modelinho para vocês, tá? A declaração do problema, ela é assim, pessoas, e aí você coloca que tipo de pessoa? Pessoas têm dificuldade em tal problema. Por quê? Por causa disso, que é a causa. Então, olha lá, veja só. Você fala sobre as pessoas, sobre o problema e sobre a causa. Para você ter esta boa declaração de problema, você tem que ter feito o trabalho anterior de estudar o problema, senão você nem consegue formular uma boa declaração de problema. Então, por exemplo, aí embaixo, o exemplo que eu dei. Estudantes universitários têm dificuldade... Ó, a pessoa quem é? Estudantes universitários. Tem dificuldade o problema, organizar o seu tempo. E por que não conseguem ver todas as suas atividades no mesmo lugar? Tá? É só um exemplo. Depois que vocês fizeram essa declaração do problema, a gente encerra a validação do problema, a fase de estudo do problema. E a gente finaliza isso com uma pergunta, porque vocês já têm bastante informações. E aí vocês já podem se perguntar, como a gente pode ajudar a pessoa, blá, 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 a resolver o problema X, tá. Então, vocês encerram com uma pergunta que começa, como podemos ajudar, tá, a resolver esse problema? Porque esta pergunta, como podemos... é o início, é o pontapé inicial que vocês vão dar para começar a gerar ideias de solução. Na fase da ideação, a gente sempre começa com essa pergunta, como podemos resolver o problema X? Então, ó, todo esse trabalho do estudo do problema levou a gente a essa pergunta, como podemos? Olha para a declaração do problema que você escreveu, que o como podemos está ali. Combinado? Vocês têm alguma dúvida? E aí, uma coisa muito importante aqui no Hackathon, eu sei que aqui no Hackathon a gente tem pouco tempo, né? É um estresse danado. Então, a gente quer muito que vocês tragam, que vocês tenham ferramentas disponíveis, aí, que vocês saibam como usar as ferramentas para acelerar esse processo, né, de criação, de descoberta do problema e como vocês podem usar a inteligência artificial nessa fase. Tá? Vocês podem usar, claro, não usem ChatGPT, Copilot, ou seja, qualquer inteligência artificial para perguntar sobre o problema. Sobre o que ele acha que a pessoa sente. O que tem a ver com a pessoa, não perguntem para o ChatGPT, para IA, qualquer IA. Perguntem para a IA coisas objetivas, dados, fatos. Não perguntem sobre o que ele acha que a pessoa sente, pensa, vê. Tá bom? Não perguntem. Isso não dá certo. Ele vai te falar o que ele acha. E é a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa que não sabe nada do problema, porque ele não vive o problema. Então, a gente usa a inteligência artificial para ganhar agilidade, colaboração e organização. Tá? Então, a gente recomenda, por exemplo, dentro da inteligência artificial, vocês podem usar, por exemplo, o Notion AI para consolidar os dados, os documentos, consolida tudo lá, junta tudo lá para o time, para todo mundo ter acesso junto, para todo mundo ler. Pode usar o Notion, tá? O Miro, essa ferramenta do mapa da empatia, por exemplo, tem disponível lá no Miro. Então, quem tem acesso ao Miro, abre o Miro e vai consolidando as informações sobre as entrevistas ou o mapa da empatia também lá no Miro, que ele já tem lá também. Mas vocês podem usar, por exemplo, o Copilot, muito bom, o Gemini, para você escolherem dados. Além dos dados que vocês já têm, que foi fornecido pela Campus, vocês podem obter mais dados ainda com esses recursos, tá? E por que o estudo do problema, gente, é importante?
E é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Que é o erro que as pessoas cometem. Não faz estudo de problema, não aprofunda no problema, tem que entender o problema pela perspectiva das pessoas envolvidas no problema. Então, assim, por que isso daí é importante? Deixa eu passar aqui o slide. Olha lá. Por que ele é importante? Primeiro, porque a gente aprende muito sobre o problema, sobre a pessoa, sobre o contexto. Segundo, que a gente ganha uma perspectiva mais criativa. Porque foi aquilo que eu falei, a gente acha que a gente é criativo quando tem ideias, mas ideias criativas não vêm de dentro da cabeça de uma única pessoa. Ela vem dos dados, dos fatos. Quanto mais informação você tem sobre o problema, maior é a qualidade da tua ideia. Tá? Eu lido com criatividade todos os dias, gente. Eu ensino criatividade todos os dias. As pessoas que param para entender o problema têm ideias sensacionais. Confiem em mim, tá? Uma outra coisa importantíssima da gente fazer o estudo do problema é que a gente consegue alinhar o time, tá? Presta atenção, ó, no que eu falei. Alinhar o time. Porque no hackathon, quando o time não estuda o problema, sabe o que acontece? Cada um tem a sua própria ideia, a sua própria perspectiva do problema, e é muito comum a gente ver dentro do time uma disputa sobre qual é a ideia melhor. E aí ganha quem tem mais poder, presença, sei lá. Nem sempre é a melhor ideia, mas é o cara que grita mais, que bate mais na mesa, que pressiona mais o time, que vai fazer valer a ideia dele. E às vezes a ideia dele é a pior de todas. Então, quando a gente faz o estudo do problema, o time vai seguindo alinhado e o time ganha argumentos, inclusive, para rechaçar esse tipo de comportamento das pessoas que querem fazer prevalecer as suas ideias dentro dos times. Quem participa de hackathon aqui sabe que isso acontece. É um saco, né? Então, quando a gente faz estudo do problema, a gente evita esse tipo de coisa, porque você tem dados para chegar a uma ideia boa, tá? A gente também consegue, com o estudo, com todo o aprendizado que a gente teve do problema, a gente consegue explicar melhor por que essa ideia é importante, por que ela é valiosa, qual é o impacto que ela vai criar e qual é o potencial de negócio. E a gente sabe que a banca quer saber do quê? De qual é o valor do negócio, qual é o potencial de negócio. E uma das coisas que eles observam muito e que valorizam muito também é você entender do que você está falando, qual é o problema que você está resolvendo, quem são as pessoas envolvidas, tá bom? Então, o estudo do problema também te ajuda nisso. E ele ajuda muito a você encontrar os melhores argumentos para o teu pitch. Que a gente geralmente no pitch, né? Amanhã vocês vão ter aula de pitch e tal. Mas quando vocês estiverem assistindo lá a oficina de pitch, vocês pensem nisso daqui. Que vocês vão ter argumentos incríveis, indiscutíveis, para defender a ideia de vocês. Porque vocês vão estar baseados em dados, informações reais, num problema real. E a banca vai perceber que vocês não estão tendo ideia da cabeça de vocês, que vocês não estão falando coisas sobre as quais vocês não conhecem. Vocês conhecem a Ana, a Camila, a Maria, a Fran, tá bom? Então é isso. E uma coisa, por trás daquela frase lá inicial que a gente falou, daquela frase de que o nosso desafio aqui na campus é ajudar mulheres. Vamos pegar esse exemplo, por exemplo, né, das mulheres, que é um tema que me sensibilizou muito. Por trás dessa proposta inicial, dessa frase de que nós vamos ajudar mulheres que vivem em situação de risco e vulnerabilidade e violência, e essa proposta do problema, ela cabe numa frase. Mas eu quero que vocês pensem que por trás dessa frase existem muitas histórias, existem muitos dados, muita informação. A realidade do problema, ele é imensamente maior do que essa frase que vocês estão lendo. Então, tem que explorar, aprofundar nessa proposta de problema inicial. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Entendi. Tem que ser com o microfone? Senão ninguém vai ouvir. Fala aqui, vai. Se o tema é tão amplo assim,
que é igual a gente pegou da segurança da cidade e tudo. Como você recomenda que a gente faça essa divisão de problemas em pequenas sub-áreas? Porque isso é uma dificuldade. Ó, a pergunta dele é super, super, super importante. Olha só. Quando a gente, qualquer problema, esse tipo de problema que a gente trata em hackathon, geralmente são aqueles problemas que a gente chama de problemas complexos. São problemas que eles são imensos, difíceis de resolver. Eles não têm uma única solução. Mas eles são grandes, tem muitas pessoas envolvidas, muitos aspectos do problema. Se a gente tentar pensar numa solução para o problema inteiro, a gente vai fazer uma solução ruim, porque vai ser uma solução vaga, a gente não consegue nem explicar a solução diante de um problema tão grande. Porque tem muitas pessoas. Aí você vai falar para a banca, olha, eu resolvo esse problema. Ela fala, tá, o seu produto resolve para esse grupo de pessoas. E esse daqui vai ficar de fora? E esse aqui? Então, uma coisa que a gente faz é, quando a gente está estudando o problema, você vai receber muitas informações de diferentes perspectivas. O que você vai fazer é definir aquilo que a gente chama no design, que é o ponto de vista. Você olhou para todo o problema, entendeu ele muito bem, ele é grande, mas você não precisa resolver ele todo. Problemas complexos, a gente não resolve ele todo. A gente decide qual é a parte do problema que a gente vai resolver. Qual é o aspecto do problema que a gente vai resolver. Escolhe uma parte, escolhe um grupo de pessoas que estão... Não precisa resolver para todo mundo, é um aspecto do problema. Por isso que o estudo do problema é tão importante, porque ele vai te trazendo aspectos diferentes. E aí você fala assim, ok, esse aqui eu posso resolver, aquele resto todo eu não posso, então eu vou me dedicar a esse daqui. Combinado? Escolhe o aspecto. Oi? Dentro de um hackathon isso vale? Sim, com certeza. Ele está perguntando se dentro do hackathon vale a pena a gente fazer tratar o problema com essa perspectiva mais específica. Vale a pena totalmente. Depois você vai ampliando o seu produto, mas porque quando você escolhe um aspecto, a tua apresentação, o teu produto vai ser um produto muito claro, muito fácil de explicar, tá? A banca vai entender, você vai conseguir explicar, você vai ter um grupo de pessoas específicos, o teu produto vai ter muito menos gaps, vai ter muito menos funcionalidades, vai ser um produto claro, um produto que tem valor. O importante é que você seja objetivo em encontrar um problema um problema real e que você seja capaz de resolver. Combinado? Então, não se preocupem em resolver todo. Gente, problema de cidade, por exemplo, né, que é o caso desse grupo que escolheu, o problema da segurança na cidade, ele é gigantesco. Ele tem 1 milhão de possibilidades da gente olhar para esse problema. Então, escolhe uma perspectiva, olha para o problema por essa perspectiva, combinado? Que vocês vão encontrar produto melhor, vocês vão entender melhor o próprio produto de vocês. Tá bom? Pode falar. Fala alto, que esse microfone aí tá baixo. Fala alto. Não é nem pergunta. Vocês vão disponibilizar esse material pra gente? Sim, sim. Ó, eu coloquei aqui um QR Code. Vocês podem acessar ele no Canva, mas na plataforma vocês também têm. Quer ver? Ó, depois vocês podem até ver lá, né? Os elementos de futuro. Cabe para tudo isso, potencial de aplicabilidade, o estudo do problema ajuda tudo isso. A gente a definir o potencial de aplicabilidade, qualidade do protótipo, elementos do futuro e tudo isso daí, esses daí são os critérios de avaliação do pitch, tá? Uai. Tinha um QR Code ali, eu juro para vocês. Mas está na plataforma, tá bom? Está na plataforma. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, viu? E se dediquem a estudar o problema. O tempo que vocês levarem estudando o problema, vocês com certeza vão ganhar lá na frente, na organização do time, na qualidade do produto e na apresentação do pitch de vocês. Combinado? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou ficar por aqui. Quem tiver dúvidas, quiser conversar um pouquinho, eu estou disponível, tá bom?
Pois acho que eu peguei uma versão mais... Ei, calma, fica aí, hein? Tá pensando que acabou? Não, vamos lá. Bem, a gente falou sobre como a gente mapeia e encontra um problema. Aí encontrei meu problema. Vocês que são um pouco viciados e viciadas e já em criar a solução, né? A gente vai fazer um aplicativo com IA. A gente cria uma API, bota o chat GPT profissional, o Gemini ou o Copilot, deixa lá integrado bonitinho. A gente cria uma interface massa e começa a testar com a galera. Calma lá. Quando a gente está construindo solução, a gente precisa entender primeiro até onde vai a proposta de valor daquela solução. Qual o benefício que eu quero que a pessoa usufrua a partir do problema que eu validei. Então, se eu sinto insegurança, se eu sinto ineficiência, eu preciso trazer eficiência, segurança, conforto. E como a gente faz isso, vai ser o papo agora do Tom. Não é a Stone. Tom, e aí, Tom? Gente, palmas para o Tom aqui. Ou, formalmente falando, Ayrton. Tudo bom, Tom? Bem-vindo, meu irmão. Mais um mentor aqui conversando com a gente. A gente vai falar agora sobre modelagem de solução. Essa casadinha de conteúdos que a gente vai fazer agora, para que vocês também aperfeiçoem. E beleza, mapeei meu problema, entendi esse problema, agora vamos falar de como é que a gente vai construir possibilidades de solução. Que isso é uma das coisas, né, Tom, que acontece muito. A gente tem um planejamento e a gente tem a vida, né? Planejamento, a gente vai fazer um aplicativo incrível, a gente vai fazer uma plataforma massa, a gente vai atender, vai fazer 25 telas, 15 fluxos, 1 milhão de usuários utilizando e testando. Mas a gente sabe que tem, né, eventualidades que acontecem no meio do caminho e que a gente precisa se adaptar. E quando a gente não modela bem uma solução, a gente não sabe como se adaptar. Então, um dos passos, e eu digo muito, o passo principal de todo bom participante de Hackathon é ter adaptação. É saber se adaptar. É saber receber um não do usuário e dizer, opa, como é que eu vou agora mudar de direção, porque eu vou na direção do que o meu usuário está falando. Mas, Tom, se apresenta um pouquinho enquanto eu vou colocando tua apresentação e a gente já vai iniciar o processo. Opa, beleza, pessoal. Legal. Antes, quem aqui já participou de Hackathon? Antes? Participou. Muita gente. Quantos aqui são da tecnologia? Outras áreas? Ali. Uma galera bem diversa. Pessoal, aqui eu vou trazer uma parte complementar ao que a Kátia trouxe. Ela trouxe muito bem sobre a questão de a gente visualizar o problema, né? A gente saber o que é o problema para poder atacar ele. Eu sempre brinco nos hackathons que problema é coisa ruim. Então, às vezes, você pergunta para o grupo qual o problema. Aí eles falam, nosso problema é o mapeamento, descarte regular de lixo. Não, isso aí é solução. O problema é coisa ruim. O problema pode ser, de repente, o descarte regular de lixo. O aumento do descarte, poluição. Então, é essa a manha que a gente vai trazer aqui. Beleza? Antes, queria combinar com vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem usar o Onesc, ou levantar a mão a qualquer momento. O Onesc é uma plataforma... Alguém já usou o Onesc? O Onesc? Não. É uma plataforma que funciona com você escrevendo a dúvida e as pessoas podem votar naquela dúvida. Então, a gente acaba ranqueando, trazendo por relevância. Que às vezes sua dúvida é a dúvida do colega e a gente pode otimizar. Mas fiquem à vontade para levantar a mão. Beleza? Antes de me apresentar um pouco, eu sou designer de produto desde 19 e hoje eu trabalho na TOTOS, já passei pela Involves, pela FG, por uma fintech chamada Supreme Cash, pela MLabs, pela Meliva e pela Prefeitura de Goiânia, na atuação de inovação ali, como designer de produto. E o que a gente vem passar aqui para vocês é um pouco do atalho. Tanto eu como a Kátia, os outros mentores já viveram isso que vocês estão vivendo. Então, a gente meio que tem indícios do que pode facilitar para vocês e o que pode trazer sucesso, beleza? Mas para quê? Para que vocês mitiguem riscos. Porque quando vocês estão fazendo uma solução, tem o risco do usuário não usar.
tem o risco dela não ter aderência, tem muitos riscos. Então, o que a gente vai trazer aqui é a possibilidade de mitigar risco e até de uma forma um pouquinho prática. Os desafios possíveis, cidade mais segura e mulher mais segura. Quem aqui já escolheu o grupo? Já escolheu o que vai? Já escolheu? Já escolheu? Já escolheu? Já escolheu? Uma galera já escolheu, né, pessoal? Mas falem com o usuário. Como a Kátia disse, falem com usuários. Isso é muito importante. E aqui eu trouxe uma metodologia, uma abordagem metodológica, que é o duplo diamante, que pode facilitar para vocês. É um atalho. Alguém já ouviu falar do duplo diamante? Já ouviu? Rapaz, pouca gente, hein? Então, a gente vai dar um passo a passo de como você pode resolver. Claro que não é uma ciência exata. Claro que você vai encontrar caminhos, você vai ter a maleabilidade para conduzir o que for aparecendo em termos de problema, em termos de contato com o usuário. É praticamente um atalho que a gente tem desde a dor até a solução. Oi? O triplo? O triplo também é legal. O triplo é legal. Eu trouxe o duplo para simplificar um pouquinho. A diferença entre o duplo diamante, né, que você vai começando convergindo, divergindo, para você poder entregar a solução, priorizar, e depois você vai desenvolver e vai entregar. E quando você trabalha com triplo diamante, você tem um diamante a mais, que ele foca também na sua solução de entrega do MVP com base em estudo de UX e UI Design, para poder você ter uma certeza da sua experiência do usuário. Mas o duplo diamante ele é mais utilizado e ele é bem mais prático e bem mais rápido. Mas tanto faz, ou uma metodologia ou outra você pode estar utilizando para você poder estar ganhando mais credibilidade para a sua solução. Opa, Eurico. Mandou bem, Eurico. Geralmente a gente usa, principalmente quando a gente precisa aprender, né? Quando aprender com o produto rodando. Quando a gente está falando de mercado. Mas, galera, fiquem à vontade. O conhecimento não termina aqui. Vocês podem pesquisar também atrás, procurar tanto eu, quanto o Eurico, quanto a Kátia, que a gente vai estar disposto a ajudar. E aí a primeira fase do duplo diamante, só para esclarecer. Cada losango desse é um diamante, beleza? É porque às vezes não fica claro. E a primeira fase é a descoberta. E aí vocês vão ver o que vocês precisam descobrir, né? Vocês vão conhecer as dores das pessoas, vocês vão saber quem são as pessoas envolvidas naquele processo e o impacto desse problema na jornada das pessoas. Às vezes, vocês mapeiam um problema que o impacto ele é mitigado de uma forma que a pessoa consegue tocar a vida. Às vezes, a pessoa não sentiria diferença no dia a dia com aquela solução que vocês estão propondo. Então, é muito importante a gente ter essa visão e falar com o usuário para mitigar esse risco. Então, galera, pesquise, pesquise e pesquise. Algumas ferramentas, né? Trouxe aqui a questão de entrevistas, Google Forms, tem similares também, Typeforms, sites, blogs, e o GPT. Só que sempre com o GPT peça fontes. É sempre bom ter referência, porque tem o que a gente chama de alucinação, né? Até engraçado que esses dias atrás eu pedi para ele me voltar uma planilha, ele me voltou um boletim de escola que provavelmente outro usuário pediu, não sei como isso aconteceu. Conversei com outra pessoa da área de IA, a Heloíse, inclusive formada lá no BIA, na UFG, e ela falou que está acontecendo mesmo. Tipo, está alucinando e é isso. Então, galera, também abram o olho para a dependência com o GPT. Não é tudo mar de rosas, beleza? Mas assim, eu trouxe aqui uma maneira prática de vocês utilizarem o GPT. Opa, melhorou? Opa, uma maneira prática de vocês utilizarem o GPT. Claro, como a Kátia disse, sempre tem o risco
da gente atribuir aquele chat como uma pessoa que tem dor, porque ela não tem contexto. Então, isso aí é fundamental. Mas tem formas da gente startar e diminuir esse viés e diminuir a alucinação. Eu trouxe aqui um exemplo prático. Claro, o que eu estou trazendo, vocês podem utilizar ou não, mas assim, é um exemplo prático de como vocês podem startar. E, galera, isso não exclui vocês falarem com o usuário. Às vezes vocês estão sem ideia, o grupo está patinando, às vezes pode ser um start. Façam isso de maneira colaborativa, se vocês forem fazer. Primeiro, vocês digam a função. Se vocês quiserem até abrir o chat aí. Sua função, caixa alta, você é uma pessoa e você insere o que o GPT é. E depois você fala o tom de voz da resposta esperada. Se você quer que seja uma resposta resumida, se você quer que fale como uma criança de 5 anos, se você quer que fale como uma pessoa em situação de vulnerabilidade de um bairro X de uma capital, então você traz especificidade, né? Ali, ó, sob seu tom de voz, aí você responda sempre como, aí você diga como. E no terceiro passo você pergunta o que você quer saber do GPT. Claro, galera, usem o filtro. Isso não é 100% verdade. É para vocês startarem e começarem a terem relapsos assim de dor, de problema, e vocês aprofundem com o usuário. E aí vocês podem pedir ajuda dele, finalmente. O que a gente geralmente faz a gente só pede ajuda no final, né? Aqui eu trouxe uma boa prática, né? Aqui, sobre sua função, você é uma pessoa alérgica a amendoim. E tom de voz. Responda diretamente com poucas palavras. Me ajude a saber as principais dores do seu dia a dia. Aí ele trouxe ali de forma resumida 6 possibilidades. Claro que o cenário ideal a gente vai pegar e investigar com o usuário, mas isso é bom para ter o start, caso vocês estiverem patinando. Aqui uma prática comum. Se a gente pega e coloca só o prompt do pedido, olha lá o que aparece. E assim, um cenário de hackathon, que eu estou precisando ganhar agilidade, eu vou fazer igual a oculista agora. Assim ou assim, sabe? Então, talvez vocês precisam da informação para ganhar agilidade, para vocês poderem falar com o usuário. Saber o que vão perguntar para o usuário também. Isso vai ajudar. Disclaimer, como eu estou relatando desde o início, utilize em momentos pontuais da descoberta IA. E sempre esteja em contato com os usuários. Entrevista é fundamental, typeform é fundamental, aproxime. Mas o período é curto, não tem problema, vocês têm um grupo de talvez Facebook, uma comunidade, vocês têm colegas de sala que podem ajudar em alguma coisa, cara, acionem. O importante é vocês trazerem eles para o jogo, trazer as pessoas que sentem a dor para o jogo. E agora a segunda parte do duplo diamante, que é a definição. Aqui na definição, você precisa definir algumas coisas, né? Tudo aquilo que você pegou de descoberta, tudo aquilo que você teve de fomento das pesquisas, de resultado das pesquisas, você traz ali e sintetiza, né? Você vai definir o que vai ser resolvido. Eu estou evitando trazer problemas relacionados com o desafio para não enviesar vocês. Mas, por exemplo, dentro de um tema mais amplo como atrasos no ponto de ônibus, eu posso pegar e nichar isso, atraso no ponto de ônibus em bairros de situação de vulnerabilidade. Sabe? Então, a mágica do negócio também é trazer especificidade. A palestra anterior, a Kátia também trouxe isso, então, enfatizar com vocês. Sempre bom conhecer o problema, e sempre que vocês conhecem o problema, vocês entram de uma forma mais específica nele. Então, vocês podem definir. E aí, a parte de escolher, né? Vocês escolhem, problema. Que isso vai dar clareza para vocês.
no processo de definição, ferramentas que vocês podem utilizar. O Miro, o Clarify, a matriz CSD e o Notion. Eu vou trazer um pouquinho como vocês podem usar o Miro em questão de IA. Eles lançaram a ferramenta beta que pode agilizar para vocês em questão de ramificações do problema. Opa! Oh, foi! Então, se vocês estiverem com o notebook e quiserem acessar, ou então depois quiserem procurar o slide depois, podem trocar ideia comigo, eu vou estar por aqui. Vocês acessam o Miro, e dentro do Miro vai ter uma ferramenta ali de IA. Ela está bem ali abaixo do título. E aí, no segundo passo, você vai lá na ferramenta diagrama, para você ver as dores no detalhe. Aqui, ó, por exemplo, você pega aqui na ferramenta diagrama, e aí você no prompt expõe as principais dores encontradas, peça a IA para ramificar. Mas, mais uma vez, validem essas dores com o usuário, porque a IA ela traz vieses, né? Então, isso serve como um processo de agilidade, mas não exclui vocês falarem com quem sente a dor. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Alguns problemas, e aqui ela me entregou os problemas um pouquinho mais fatorados. Alguns ela ela continuou geral, outros ela até trouxe especificidades interessantes. Então, vocês podem fazer esse filtro para ajudar a definir vocês qual problema realmente vocês vão atacar ali. Beleza? Disclaimer. Valoriza a visão do grupo. Vocês estão num grupo mais ou menos de 5 pessoas, eu acho. Então, cada pessoa vivenciou algo e isso deve ser valorizado. Beleza? Aí, definam juntamente. Definições automáticas, elas vão gerar propostas iguais. E quando você tem propostas iguais, meio que a resolução do problema, ela não vai ter coisa inédita, ela não vai ter especificidade. E isso não é tão interessante para um produto, para uma solução. E aqui a terceira fase, que é a ideação. Tem algum designer aqui? Designer. Somos minoria hoje. Mas legal. Inclusive, aproveitar que eu falei sobre design, façam parte de comunidades. Comunidades de design, de desenvolvimento. Isso ajuda demais vocês, tanto a conseguirem trampo, quanto a interagirem sobre questões do dia a dia, questões de atalhos para usar programas, ou então para definidores. É bem interessante. Então, se vocês tiverem acesso a comunidades, façam. Disclaimerzinho de 30 segundos. Voltando para o pique. Ideação, né? Aí a gente vai ver o que a gente vai materializar, né? Chegou a hora de propor soluções. E aí a gente vai testar conceito. Lembrando que aqui a gente não precisa ter nada funcional ainda. A gente pode ter ali o rascunho, o esboço. É até interessante que não seja algo que levou muito tempo para se construir. Porque quanto antes você descobrir as falhas daquilo, menos tempo você investiu e menos vai ser a refação. Porque sempre vai ter algo que a gente não vê no processo de descoberta. Galera, o duplo diamante, ele não é linear. Nada impede vocês que de repente descobrirem que o problema não vale a pena ser resolvido no contexto que vocês estão e voltarem para a descoberta, o que a gente chama de pivotagem. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E na ideação vocês podem utilizar o Figma, o Lovable, o Google Stitch e papel e caneta. Papel e caneta é muito importante, inclusive eu recomendo mais que essas ferramentas aqui, beleza? Aí é a hora de esboçar, levar para o usuário, esboçar de novo, e aí você começa um ciclo para você ir refinando aquele conceito de solução que você está
pensando para resolver aquela dor que você definiu nas etapas atrás do duplo diamante. Beleza? E aí, chegando na parte final, a gente tem a entrega, né? Na entrega, vocês definem o que vocês vão levar para a rua, né? Colocar o negócio na mão do usuário mesmo. Aqui é quanto vocês colocam. Também é ideal que seja alguma coisa leve. Um conceito de MVP mesmo. Algo que não demorou meses para se construir. Porque se de repente você descobre que aquilo que você construiu não faz sentido, mais uma vez você perde. Aliás, você não perde. Você tem que reciclar o tempo, né? E isso aí é um desafio que a gente tem no dia a dia no cenário da inovação. E quanto antes você reciclar esse tempo, melhor e mais escala, mais pessoas aderentes você tem possibilidade de ter. E o time também é melhor. Aí é a hora da gente refinar a hipótese de solução, testar o conceito e colocar na rua, né? E a gente pega isso, coloca de maneira funcional, soluciona e aí a mágica acontece, beleza? Algumas ferramentas aqui. Quem aí é da área de desenvolvimento? Desenvolvimento. Alguém é da área de visão computacional, especificamente? Visão computacional. Parece que muita gente. Mas, pessoal, tem algumas ferramentas ali que eu coloquei, principalmente o RoboFlow e o Teachable, que elas são ferramentas for dummies. Elas são ferramentas para vocês utilizarem para reconhecimento de imagem. Então, tem milhares de datasets dentro dessas ferramentas, vocês podem utilizar isso para a solução de vocês. Mas sempre tenham em mente que a dor tem que estar bem definida. Não adianta nada você pegar um dataset, você pegar um funcional do RoboFlow, sei lá, de identificar humanos em determinada situação, aplicar e você não ter problema definido. E aí, como que você vai explicar o problema? Como que você vai explicar para o usuário? Como você vai explicar para quem vai pagar aquilo, que aquilo está funcional, sabe? Então, eu incentivo vocês a testarem essas ferramentas. Lembrando que o prazo aqui é curto. Se vocês verem que não vai engatar também, legal. Mas tentem levar isso para a vida de vocês. São ferramentas legais. Eu não sou desenvolvedor e, às vezes, eu brinco com elas. São ferramentas muito descomplicadas de mexer. Então, eu acho que vai ser interessante para vocês. Opa! Aqui uma visão do RoboFlow. Tem soluções para agricultura, para cidades, para identificação de açúcar em alimentos. Enfim, vocês podem brincar com ele, mas definam a dor antes. E vocês têm o Teachable, que ele é interessante principalmente para vocês inserirem um dataset lá e falarem, isso aqui é uma banana, isso aqui é uma maçã, e aí a câmera ela vai apontar e falar, quantos por cento de banana, quantos por cento de maçã, que é aquela imagem que você está mostrando. Então, são ferramentas aqui que podem te ajudar, visto que a gente está falando de problemas principalmente na esfera de cidades, né? Cidade, segurança, sem querer enviesar vocês, mas pode ser que algumas dessas dores possam ir para esse caminho. Então, pessoal, boa diversão, descubram, definam, ideiem, entreguem, beleza? E bora colocar as coisas na rua, beleza? Aqui eu deixo espaço para pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu checar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu checar aqui na plataforma se tem alguma pergunta. Pessoal, sem perguntas, então, qualquer coisa estou por aqui, beleza? Obrigadão, até mais. Tchau, tchau.